Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer um tema que eu chamo de epidemia de feminicídio. Os números apontam que só no estado de São Paulo nós tivemos 3.862 estupros no ano passado. É um recorde histórico. Em Jundiaí foram registrados 7 feminicídios em 2024, mas agora só em janeiro, eu só tinha o dado de janeiro computado, gente, já foram mortas 4 mulheres aqui. E nós estamos conversando, falando, no momento que teve aquele crime brutal aqui no Boulevard Beco Fino, onde uma mulher foi assassinada pelas costas. Para a gente falar sobre esse assunto que é seríssimo e atinge toda a sociedade, não são só as mulheres, os homens também, eu trouxe a doutora Ingrid Carneiro, ela é titular da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Jundiaí. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Nós estamos mesmo vivendo uma epidemia de crimes contra as mulheres? Bom, de certa forma, sim, mas eu gostaria de trazer uma reflexão para a gente começar. A gente está, sim, vivendo uma epidemia de crimes contra mulheres, mas é mais um lançar de luz sobre isso, porque os crimes contra as mulheres, eles sempre aconteceram há séculos, só que o que acontece é que antigamente essa situação era um pouco mais normalizada, era tratado como normal a violência contra a mulher, fazia parte da sociedade. E agora, nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, a gente tem tido uma conscientização maior de que isso é inaceitável e tem tido uma conscientização no sentido de buscar ajuda, comunicar às autoridades, uma pessoa prestar um apoio à outra, falar, olha, chegar uma amiga, uma vizinha, olha, você não pode aceitar isso, você tem que buscar ajuda, campanhas de conscientização na TV e por diversos meios. Então, o que a gente está tendo os números oficiais estão começando a refletir a realidade. E isso assusta muito num primeiro momento, mas se a gente for analisar mais a fundo, é um bom indício, porque significa, é claro que é ruim, porque significa que as mulheres estão sofrendo violência, mas olhando por esse lado é bom, porque significa que pelo menos elas estão criando coragem de buscar ajuda, que esses números estão sendo documentados e que isso não está mais sendo visto como algo normal. Ô Ingrid, no decorrer da minha vida profissional, eu fui amiga de algumas DDMs aqui de Jundiaí, e algumas situações me puseram, eu tenho algumas marcas de violência muito fortes dentro de mim, porque algumas mulheres que a gente registrava, fazia reportagem, teve um caso que ele queimou a casa dessa pessoa, que a gente mostrou a reportagem, ela saiu da casa dela com 3 crianças, e no fim, depois de uns meses, ele conseguiu matá-la. Isso é um registro de uma... Ela falava para mim ao telefone e falava para a DDM naquela época, ele vai conseguir me matar, porque ele quer me matar. Então, como é que fica essa... parece que nós, apesar de todos esses avanços, a gente falar, da gente registrar, a gente tá... Chega um momento que a gente não consegue defender essa mulher. Como é que você sente isso no seu dia a dia? Porque nunca eu acho que o crime começa, eu vou lá matar. Ele começa de pequenas coisinhas. Sim. E aí ela estava crescendo essa violência, assim, e de repente ela perde a vida mesmo. Como é que é isso no seu dia a dia? Bom, primeiramente, a gente tem um dado muito importante que é a efetividade da medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência é muito efetiva, os números mostram isso, os estudos mostram isso, que na maioria dos casos, quando a mulher faz um registro de ocorrência, solicita uma medida protetiva de urgência... Na hora, né? Porque outro dia eu tive que orientar uma moça, na hora dá para pedir, não dá? Sim, sim. E essas medidas costumam ser muito efetivas. Na enorme maioria dos casos, depois de decretada a medida, o agressor realmente ele é intimado, ele é avisado de que ele não pode se aproximar, que se ele descumprir ele vai poder ser preso, e ele de fato respeita. Então, na maioria dos casos, se resolvem dessa forma. É claro que existem as exceções dos homens que continuam com a violência mesmo depois da medida protetiva. Inclusive, muitos deles chegam a falar, isso aí não dá em nada, a medida protetiva não dá em nada, zombando da situação. E aí, nesse caso, é importante a gente ter outros recursos que
Nesse caso, seria a prisão. Quando o homem descumpre a medida protetiva de urgência, o recurso cabível é a prisão. Porque a medida protetiva é justamente um meio menos grave do que a prisão, que vai ser imposto ali para tentar resguardar a vítima. Então, se ele não cumpre, ele tem que ser preso. E a mulher tem que ir na delegacia de novo fazer outro boletim de ocorrência? Como é que a gente avisa que a medida protetiva não está sendo válida? A gente tem um crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, se o homem descumpre a medida protetiva de urgência, ela já pode acionar a polícia imediatamente, ele já pode ser preso em flagrante, de imediato. Se não houver flagrante, ela pode ir até a delegacia comunicar o descumprimento, aí a gente registra e se inicia a partir daí. Mas o melhor é que seja feito em flagrante. Aconteceu, ela já aciona a polícia, porque dessa forma as coisas acontecem mais rápido e ele já fica preso de imediato. Agora, Ingrid, a gente estava discutindo um pouquinho antes, a gente tem mulheres cada vez mais sendo conscientizadas e os homens cada vez menos sendo conscientizados que é crime, que é um crime, que não pode bater na mulher. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto, assombrosamente, homens que matam a mulher. Hoje, essa última semana, foram 2 que eu vi nacionalmente. Foram lá, mataram a criancinha de 2 meses, mata a mulher. Um outro que matou o filho, né? Pegou o filho e falou assim, agora eu vou matar seu filho para você sofrer. Ou seja, a gente fala muito de feminismo, de acompanhamento de mulher, mas quem, na verdade, está doente são os homens, né? Como é que a gente trabalha isso? Até no ponto de vista de educação, que a gente não faz isso. Existe um certo estigma de que o feminismo, a violência contra a mulher são temas para mulheres. Então, que você vai fazer campanhas educativas voltadas para mulheres. Isso não é verdade. Metade não. Todo o problema é causado por homens, né? Então, a conscientização deveria ser direcionada para a mulher e para o homem. Então, eu sinto que já existem algumas iniciativas, mas ainda falta esse trabalho desde a escola. Da mesma forma que você vai conscientizar as meninas de que elas não podem aceitar a violência, também tem que conscientizar os meninos de que qual é a forma certa de tratar uma mulher, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Porque se esse homem cresce num ambiente familiar machista, num ambiente social machista, ele não vai ter a noção de que aquilo é errado. Então, é extremamente importante trabalhar com os homens também, desde o início, até mesmo programas que a gente estava falando mais cedo de ressocialização dentro da prisão, que muitos deles realmente não sabem. E é um ponto muito grave que a gente vê na polícia, que muitos homens realmente não têm noção de que o que eles estão fazendo é errado. Às vezes um homem chega para responder pelo crime de violência doméstica e ele tá lá sendo interrogado e ele fala, não tô entendendo por que eu tô aqui, eu não sou um criminoso, eu sou trabalhador. Ele não entende que o que ele fez é um crime, ele acha que pelo fato de ele ser trabalhador, ele não é um criminoso, ele não se vê nesse papel de criminoso. Não dá, nem tipifica, né? Não sabe que é crime. Exatamente, então é muito importante a gente fazer esse trabalho com os homens. A gente tinha um trabalho bem legal no CDP, que eu cheguei a fazer. O CDP é Centro de Detenção Provisória aqui em Jundiaí, com homens agressores. Vocês estão pensando em retomar esse projeto? Sim, há conversas em desenvolvimento ainda, mas há a intenção de retomar. Inclusive, esse projeto em outras cidades, já vi estudos que chegou a zerar a reincidência. Mas aqui também, viu? Os homens Quando a saem, gente fez, há uns anos atrás, ele sai transformado, porque ele é atendido psicologicamente, ele conversa com os assistentes sociais, tem aula, e aí quando ele diminui a reincidência mesmo. Agora, aqui a gente tem uma discussão muito grande na cidade, que é a DDM 24 horas. Né? O prefeito foi buscar com o governador a DDM, porque não basta só abrir um prédio, né, gente? Precisa ter servidores ali trabalhando 24 horas. E por que se pede isso? Porque as mulheres querem ser amparadas 24 horas e serem atendidas normalmente por mulheres e por um atendimento especializado. O que a senhora pensa disso? Bom, é um problema muito grande essa questão da DDM 24 horas, porque hoje em dia, na prática, a gente já tem uma DDM 24 horas. Elas só ficam em locais diferentes, porque a gente tem a DDM física, que fica aberta de segunda a sexta, das 9 às 6, e nos horários em que a nossa DDM está fechada, o plantão policial
fica aberto 100% do tempo, e dentro do plantão policial existe o recurso da DDM online. Então, existem sedes, existem polos de DDM exclusivamente virtual com pessoal capacitado. Então, a mulher pode chegar no plantão e ela pode optar ou por ser atendida por aquela equipe que está ali de plantão, que inclusive sempre tem uma mulher, ou ela pode optar por ser atendida pela DDM online. Então, ela vai para uma sala com toda a estrutura de videoconferência e ela vai ser atendida por uma DDM virtual. Então, o atendimento que ela vai ter ali é um atendimento especializado, capacitado, que vai fazer todo o encaminhamento que a gente faria na nossa DDM e depois encaminhar para a gente. Então, ela não vai perder nada em termos de atendimento, existe essa estrutura. Muitas pessoas, inclusive, não sabem. Normalmente, quando eu comento sobre esse recurso, as pessoas realmente não Mas sabiam. tem demora, né? Outro dia eu passei por uma situação dessa que eu encaminhei uma pessoa, ela demorou 3, 4 horas para ser atendida e ela estava espancada. O plantão realmente acaba sendo um pouco mais demorado. E, sem dúvida, um plantão exclusivo para violência doméstica seria o ideal. O problema é que existe uma demanda de pessoal que, infelizmente, é complicado da gente conseguir, né? Porque um plantão policial, ele funciona com 5 equipes. Para conseguir prestar atendimento ininterrupto, ele tem que funcionar com 5 equipes em escala de plantão. Então, é bem difícil de conseguir implementar isso. Então, às vezes, é melhor você ter a DDM online, ter esses recursos, do que você ter uma pretensão muito grande que não há estrutura para implementar. Então, a gente precisa aguardar e ver o que a administração pública vai determinar e como que vai resolver essa questão. Agora, Ingrid, quando a mulher chega na delegacia, como é que está sendo esse acolhimento? Há uns anos atrás, nós tivemos muitas reclamações, inclusive com processo na OAB Jundiaí, em relação ao acolhimento. Como é que a sua equipe está qualificada para fazer o acolhimento? Porque o acolhimento de uma mulher que apanha ou que passou por um processo de que podia perder a vida, né? A gente tem N graus de crime ali, de tentativa de crime, ela está muito fragilizada. O que você oferece hoje para essa mulher? Olha, hoje em dia eu tenho muito orgulho de dizer que todas as pessoas que estão trabalhando na DDM hoje são pessoas extremamente vocacionadas, extremamente capacitadas, porque muitas vezes, talvez tenha sido o caso, né, de épocas anteriores que você mencionou, mas às vezes as pessoas veem a DDM como um local que elas não querem trabalhar e que elas acabam parando lá contra a vontade delas. Sim. E hoje em dia a gente não tem isso na nossa delegacia. Hoje em dia todo mundo que está lá quer estar lá, tem vocação para aquilo, tem prazer de trabalhar com aquilo. E isso faz muita diferença no atendimento. Isso é uma coisa recente, porque a gente teve entrada de novos profissionais agora, né, dessa última turma de concurso. Então tiveram novos escrivães, investigadores também. Então, hoje em dia, a gente está com uma equipe muito boa. A gente consegue apoio psicológico ali ou não? Já tem? Acho que tinha um problema, né? Está em implantação o apoio psicológico. A gente tem uma profissional que, no momento, ela vai uma vez por semana, mas a gente está trabalhando para expandir isso, que é uma ideia. Assim, eu assumi lá faz pouco tempo, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda está trabalhando, ainda está implementando. E vamos lembrar que DDM não é só da mulher, né? O idoso vai para você e criança também vai para você. Sim, a DDM ela responde por violência doméstica e familiar contra a mulher e por crimes com conotação sexual contra criança e adolescente. Então, são esses dois grandes ramos, e para criança e adolescente é mais sensível ainda. Né? A gente teve um projeto de lei aprovado na Câmara, acho que há um mês atrás, para a volta da escuta especializada na DDM, né? Na verdade, existe um pouco de mito em relação a esse projeto, porque assim, a escuta especializada nunca deixou de existir. A escuta especializada sempre existiu no hospital universitário. Eu sei que já existiram alguns problemas, mas hoje em dia a nossa relação com a gestão atual está sendo muito boa. Claro que ainda existem arestas a serem aparadas para a gente melhorar mais, mas eles têm sido muito cooperativos. E então essa escuta já existe. Em todos esses meses em que eu estou aqui, ela existe. A importância desse projeto de lei não é que ela implementou a escuta, é que ela colocou na lei. Antes a gente não tinha essa segurança. Então, o que poderia acontecer? Muda a gestão, tira a escuta. Então, a lei deu uma segurança de
colocar no papel que existe essa instituição, né, da escuta especializada em Jundiaí para ficar de acordo com a legislação federal. Então, a gente fez uma adequação e isso abriu o caminho para que a gente possa trabalhar mais nesse fortalecimento, na melhoria do diálogo entre as instituições. Agora, quando uma mulher sofre um crime e ela está com risco iminente de morte, a gente tem a Casa Sol de abrigamento aqui. Eu queria que você falasse um pouco como é que se dá esse abrigamento. Na verdade, assim, a gente não divulga muitas informações sobre a Casa Sol, porque ela é um Quem é abrigo elegível sigiloso. para estar lá, né? Quando a gente faz um atendimento, a gente sempre pergunta para a mulher: você entende que você está em situação iminente de risco? Se ela responde assim, a gente sempre oferece, se ela quer ir para a Casa Sol ou não. Muitas vezes ela fala: olha, eu não preciso, eu tenho a casa da minha mãe que eu posso ir, lá eu me sinto segura, eu já vou sair de casa, não quero. Mas se ela fala que sim, e a gente vê que há elemento ali realmente indicando essa situação de risco, a gente já aciona a Casa Sol. É basicamente a critério dela. A única coisa que a gente não pode fazer é encaminhar para a Casa Sol sem ter indícios mínimos de que um crime aconteceu. A gente já passou por situação que a pessoa chega e fala: eu quero ir para a Casa Sol. Do nada. Aí a gente não pode, mas havendo um crime, havendo essa indicação de que ela realmente está em situação de risco, a gente já faz o encaminhamento. E aí é tudo sigiloso, local sigiloso, então a gente não pode entrar em muitos detalhes, que é para manter o sigilo e a segurança. Quantas mulheres mais ou menos temos abrigado hoje, você sabe? Hoje eu não sei dizer, mas não são muitos casos não, viu? São casos pontuais que elas solicitam esse abrigamento. Hoje, recentemente, semana passada, a gente fez um encaminhamento. Mas não é uma coisa que acontece de forma muito rotineira. São casos mais extremos, porque elas acabam tendo que se afastar do trabalho. Lógico que a gente sempre explica que vai dar uma declaração justificando que ela não vai ter isso descontado. As crianças ficam sem escola, né? Exato, as crianças vão junto, ficam sem escola. Então, pelo prejuízo que às vezes ela sente que ela vai ter socialmente, ela prefere ter outra solução. Eu vou lembrar aqui que Jundiaí também não está cumprindo o decreto federal de auxílio moradia para mulheres que foram vítimas de violência. E eu sei que a atual administração está discutindo isso para dar um lugar mais seguro e dar um apoio para as mulheres que não podem e não devem voltar mais para casa. Agora, a gente tem um perfil, eu acho muito interessante a gente falar, porque mulher que apanha está em toda a classe social. Sim. Né? Provavelmente as mulheres de classe alta ou média não fazem boletim de ocorrência, não vão atrás de você, resolvem isso com um advogado e tal. Mas na verdade é que eu, por exemplo, no meu núcleo de amizades, todas nós já passamos por algum tipo de violência. Ninguém está isento disso. Sim. E assim, às vezes a gente escuta os políticos falarem: a gente precisa ensinar essas mulheres a serem economicamente ativas, mas as mulheres economicamente independentes também apanham. Sim. Então, assim, como é que é esse perfil? Que perfil que você vê nessas mulheres e o que a gente tem que mudar? Porque não é só a dependência financeira, é uma dependência emocional, às vezes, né? Às vezes é uma questão cultural. Como é que você, que é jovem, vê isso, essa situação psicológica do seu público? Uhum. Realmente é um crime que a gente fala que não tem nenhuma distinção, acontece em todas as populações. E na delegacia, realmente, como você falou, a gente acaba recebendo boletins de ocorrência mais de uma pessoa de uma classe social mais baixa, realmente por causa disso. As pessoas que têm mais dinheiro resolvem por advogado particular e às vezes acabam não recorrendo à delegacia, a menos que seja algo muito mais grave ali na avaliação delas. Então, elas utilizam como último recurso e tentam resolver tudo entre si. Mas não tem dúvida de que realmente é um crime que atinge todas as classes sociais. E eu sempre falo que delegacia sozinha não resolve nada. A delegacia é uma parte de uma engrenagem. Então, eu sei que às vezes parece até um pouco lugar comum falar isso, mas tudo passa pela educação, pela conscientização. E hoje em dia eu acho que a gente está melhorando muito nisso pelo acolhimento social que a gente tem, assim, de uma pessoa ajudar a outra, mostrar que aquilo não é certo. Eu acho que hoje
avançou muito disso na minha percepção, não como delegada, como pessoa, que a gente avançou As pessoas muito. estão percebendo que é crime. Exatamente, assim, eu posso falar da minha experiência, que eu quis ser delegada da Delegacia da Mulher porque minha mãe passou por violência doméstica quando eu era criança, e isso foi no início dos anos 2000, e a gente não sabia o que era violência doméstica, minha mãe não sabia. Então, assim, ela não tinha noção de que ela estava sofrendo uma violência, ela tinha vizinhos, amigos, colegas de trabalho que sabiam e não faziam nada, ninguém falava, olha, isso não tá certo. E aí, minha mãe sempre fala, se na minha época tivesse essa propaganda que tá passando na TV de conscientização, eu acho que eu ia ter Noção. eu ia ter me ligado, falando, não, peraí, isso aqui não é normal. Então, a normalização é um grande problema, sabe? Eu acho que hoje a gente tá avançando muito nesse sentido. Mas é claro que não é do dia para a noite, né? É claro que é uma coisa que tem raízes históricas muito profundas e que, infelizmente, demanda tempo para a gente resolver. Eu sinto aqui na cidade falta de um trabalho psicossocial, né? Não é só psicológico. Para convencimento, a palavra não é nem convencimento, é para dialogar com essas vítimas. Porque muita gente, eu já estou nessa 30 anos de jornalismo, muitas vezes eu vi mulheres que demoraram 2, 3 anos para ter coragem de denunciar. Sim. E nessa questão, elas precisam de um apoio, porque sozinhas elas não conseguem andar. A gente mesmo, semana passada, tinha um cárcere privado. É comum os caras deixarem as mulheres em cárcere privado e elas não poderem denunciar. Então, assim, o que eu sinto é que a gente não tem um lugar de reunião, né, de conversa, de atendimento psicossocial para essas mulheres irem se encorajando aos poucos para entender e saírem daquele vício, porque é terrível, porque o que a gente também vê é que a mãe que apanha, a filha também apanha, é geracional, né? Vai tratando tudo na normatização. E também nós não temos uma política pública de atendimento pós-crime, né? Elas têm que se virar do jeito que elas podem. Isso é uma coisa que eu tenho sempre batido nessa tecla, assim, que a gente tem que trabalhar com outras portas de entrada que não sejam a delegacia, né? Porque quando chega na delegacia significa que ela já tomou coragem para ir lá e contar o que está acontecendo. E é um processo de tomada de decisão muito difícil. Então, a gente precisa fortalecer essa rede social, né? Da assistência social, da saúde, para elas terem quem procurar no momento anterior à delegacia e posterior também, né? E a mesma coisa acontece com as crianças, né? Muitas pessoas falam assim, a escola não é lugar de educação sexual, mas é a escola que vai levar para a DDM a denúncia, porque a criança vai ter coragem de falar para a professora. Essa questão da educação sexual tem muita desinformação a respeito, porque assim, a educação sexual é uma coisa que é feita de uma forma extremamente técnica. Existem diretrizes de como falar com cada idade de criança sem que aquilo ultrapasse um limite do razoável, falando apenas o suficiente que ela precisa para se defender, para saber quando algo errado é feito com ela. E é extremamente efetivo. A gente recebe muitos casos na delegacia que é assim, após uma aula de educação sexual, a criança percebeu que ela sofreu um abuso, que ela não tinha noção que era um abuso, e foi contar para a mãe, foi contar para a professora. Isso realmente, assim, é essencial. Isso é gritante, gente, porque também é um crime que cresce. Sim. E a gente tem aqui no Vetor Oeste, eu não estou falando de orelhada, eu tenho as estatísticas, o Vetor Oeste é onde mais crescem os crimes sexuais. Nós temos uma escola lá que faz um trabalho muito bacana com as meninas, mas, gente, se a gente não dá educação sexual, a gente não consegue protegê-las. Sim, e a maioria esmagadora dos casos de abuso sexual infantil são dentro da família. Dentro da família. Pai, padrasto, avô, vizinho, primo, tio, é dentro da família quase sempre. Então, a gente precisa dar recurso para aquela criança saber identificar e ter uma pessoa de referência com quem ela se sente segura para ir falar. É realmente essencial que a criança tenha esse entendimento. Ninguém vai falar nada que ela não está pronta para aprender. É só um recurso para ela saber
identificar comportamentos inadequados e comunicar. Agora, Ingrid, a gente vai finalizando, mas para você, quando é que uma mulher já tem que ficar alerta? Olha, é num momento muito inicial, assim, é que o machismo ele é tão estruturado Inclusive na polícia, né? Que a gente estava conversando aqui que muitos policiais não querem ir para DDM. Sim. Eu converso com policiais que desdenham a DDM, desdenham, né, a DDM, como se fosse um trabalho secundário. E assim, é muito difícil porque é até difícil você encontrar um homem que não tenha esses traços, né? Mas assim, qualquer sinal de controle, sabe? De controle excessivo, de querer que você peça autorização para tudo, querer te impedir de conviver com família, com amigo, de sair de casa, xingamento, ameaça e principalmente aquela ameaça às vezes velada, tipo, você não me conhece, você não sabe do que eu sou capaz, você já deve acender um alerta e já evitar, porque às vezes no início do relacionamento você percebe isso e fala, não deve ser nada, e continue lá na frente, evolui, e às vezes tem demonstrações de raiva que não são direcionadas diretamente para a mulher, ele não vai bater nela, mas às vezes ele dá um soco na parede, quebra um celular. Isso já é um indício muito forte de que esse homem tem um problema de agressividade. Às vezes, violência contra animais domésticos acontece muito relacionado à violência doméstica. Então, todos esses sinais de agressividade, de excesso de controle, principalmente no início de um relacionamento, quanto antes cortar essa relação... Caiam fora. Exatamente, antes que evolua para algo pior. Porque, às vezes, a pessoa fala, ele só ficou irritado, mas pode ter certeza que a violência doméstica ela é algo que escala. Começa com um xingamento, um soco na parede, um celular quebrado, e a gente fala muito do ciclo da violência, o iceberg da violência, que são atitudes que vão se construindo, muitas vezes passam batida, mas que é uma situação que culmina num feminicídio. Bom, trarei essa moça maravilhosa aqui mais vezes para a gente conscientizar as mulheres para saírem da dependência emocional, da dependência financeira e terem coragem de lavrarem seus boletins de ocorrência, de procurarem ajuda antes que a violência não é só física, a violência começa antes, começa uma violência psicológica, abuso patrimonial, vários tipos de violência antes da violência física. Então, eu trarei ela aqui mais vezes, a nossa querida delegada da DDM, para a gente debater mais sobre esse tema e ver se a gente estanca é o crime que mais cresce em Jundiaí. É o de crime contra as mulheres. Isso daí é um problema de política pública número 1 neste momento aqui. Bom, fiquem conosco e sigam-nos no jj.com.br.